Bom, gente, eu cansei. Como vocês viram pelo título do vídeo, eu cansei de me autossabotar. Eu cansei de procrastinar e de tentar a qualquer custo paralisar a minha vida, o meu movimento. E eu levei muito tempo até entender que o que travava o meu desenvolvimento, o que travava a busca, né, a realização dos meus sonhos, era eu mesma. Eu me sabotei por muitos e muitos anos. E, inclusive, eu me dei conta recentemente que eu tenho esse canal há 11 anos. Eu recebi um e-mail do YouTube me parabenizando pelos 11 anos de canal. E a ficha caiu de um jeito de que, tipo assim, eu postava pouquíssimo aqui nesse canal. Na verdade, eu nem lembrava que ele existia. E aí, por um erro, eu fiz uma postagem que eu não queria pra esse canal, porque eu tenho um outro canal que eu utilizo pra dar aulas, mentorias, consultorias, enfim. E aí, na hora que eu fui postar o vídeo fechado, restrito, não listado, no meu outro canal, aconteceu algum bug e o vídeo foi postado publicamente aqui nesse canal. Para minha surpresa, o vídeo deu muitas visualizações. Muitas visualizações. E aí, eu me peguei, primeiro lembrando que eu tinha esse canal e do propósito que eu tinha para esse canal. Que inclusive não era o propósito pelo qual o vídeo acabou viralizando e chegando aí alguns inscritos e milhares de comentários de vocês. E nesse momento, eu travei, mais uma vez. Eu tava passando por um momento na minha vida, um dos mais difíceis, e aí eu já tinha dado um tempo das redes sociais. Inclusive, se vocês não me conhecem das outras redes, eu sou Bárbara. Eu trabalho já há algum tempo com o digital. Eu ajudo pessoas no digital desde 2020. E no meio desse processo, eu enfrentei alguns problemas que eu posso explicar para vocês nos próximos vídeos, mas eu queria nesse primeiro vídeo, o primeiro depois de muito tempo sem postar nada, eu fiquei muito tempo me questionando qual seria o próximo vídeo, já que esse que viralizou tinha sido um erro, sabe? E a proposta que eu tinha para esse canal aqui lá atrás era para ser um canal que eu pudesse falar de várias coisas aleatórias, coisas que me fazem sentir bem, porque eu não sou uma pessoa nichada, eu não sou uma pessoa que gosta somente de uma coisa. Eu tenho uma essência muito criadora, exploradora. Eu sou sagitariana e eu tenho 32 anos. 33 anos. Nem sei quantos anos eu tenho mais. A verdade é que eu tenho uma alma livre. E por muito tempo eu mesma, tentei me encaixar em algumas caixas que não me cabiam. Não me cabiam. E aí eu comecei a me frustrar, porque eu queria caber naquelas caixas, nas caixas que a sociedade esperavam de mim, nas caixas que os meus pais esperavam de mim. Eu sempre estava querendo agradar alguém que não fosse eu. E assim foi ao longo dos meus 33 anos. Tem muito pouco tempo que eu tô nessa jornada do autoconhecimento, de descobrir quem é a Bárbara do presente e para onde essa Bárbara quer me levar no futuro. Na minha infância, eu lembro que eu era uma criança muito criativa, uma criança que gostava das artes, da literatura, tinha uma imaginação. Eu passava horas e horas me entretendo com a minha própria imaginação. Mas ao mesmo tempo, e eu era muito criadora, então sempre fui aquela criança de gostar de desenhar, de gostar de escrever poemas, rimas, livros. Eu sempre fui essa criança de gostar de dançar, de fazer ginástica olímpica, uma criança que gostava de esportes. Então, eu sempre gostei de aprender coisas novas. E só que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão te dizendo o que elas esperam de você. Elas vão te dizendo como você tem que ser. Elas vão querendo te moldar e fazer com que vocês caibam na caixa que ela fez pra você. Ao mesmo tempo, eu fui uma criança que recebeu muito não. Eu fui uma criança que não podia interromper quando os adultos estavam falando. Eu não podia participar da minha opinião quanto criança. E eu sempre estava no meio de pessoas mais velhas do que eu. Eu me sentia mais à vontade no meio de pessoas mais velhas do que eu. Então, minha família é muito grande, tanto parte de mãe quanto parte de pai. Eu tinha sempre os primos mais velhos, tinha os primos da minha idade, ali da minha faixa etária, e tinha os primos mais novos.
mas eu sempre queria estar no meio dos mais velhos, fazendo coisas com os mais velhos. A minha maturidade nunca caminhou junto com a minha idade, sabe? Então, hoje, tendo 33 anos, eu brinco muitas vezes que eu tenho uma maturidade de uma senhora, uma jovem senhora de 80 anos. E falando nisso, de uma jovem senhora, eu era muito amiga da minha avó. Eu era a pessoa, a criança, de que, enquanto muitas crianças queriam estar viajando, indo pra praia, sabe, nas férias, eu preferia estar na casa da minha avó. Eu preferia viajar com a minha avó pro interior. Eu preferia estar ao lado dela, escutando as histórias da vida dela. Eu sempre fui muito apaixonada por histórias reais, de pessoas reais. E eu sempre quis saber de onde eu vim, de onde vem meu antepassado. Eu sempre fui muito apaixonada por essa história. E não é uma história de vida fácil. É uma história que tem muitas camadas. E hoje eu entendo um pouco, sabe, nessa jornada do autoconhecimento. Eu tento buscar e entender um pouco a raiz de tudo que vai reverberando na nossa vida, na minha vida. E eu pretendo compartilhar com vocês aqui as minhas verdades em primeiro lugar, as minhas fragilidades, as minhas decisões, as minhas evoluções e muitos dos meus sonhos também. Eu pretendo compartilhar aqui nesse canal, desde o início, e eu procrastinei a vida inteira, isso, documentar, sabe? Toda essa jornada. E faz 11 anos que eu procrastino. Hoje mesmo, eu tinha planejado acordar e já gravar alguns vídeos para esse canal. E agora são 3 horas da tarde. E só agora que eu me sentei aqui e de fato vim gravar. E aí, vocês podem pensar, Bárbara, você é normal, sabe? Todo mundo procrastina. Ou, Bárbara, você deve ter alguma coisa neuroatípica aí, XYZ, e que eu não descarto a possibilidade, tá? Mas essa jornada é de autoconhecimento. E alguma chavezinha que virou na minha cabeça, eu decidi que eu não vou mais procrastinar. Que eu não vou mais deixar o meu futuro na mão do acaso. Nessa parte aqui, sabe? Esse canal do YouTube é uma das caixinhas que eu decidi abrir da minha vida. Porque eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Então é impossível pra mim escolher um nicho específico, tá? Então eu gosto de artes, eu gosto de música, eu gosto de esportes, eu não gosto de musculação, mesmo essa chave tendo virado na minha cabeça também. Eu, até pouco tempo atrás, era uma adulta que não fazia o que precisava ser feito. Então essa é uma das principais decisões que eu tomei, de que eu preciso fazer não o que eu quero, não só o que eu gosto, mas o que precisa ser feito. E é um exercício, é um trabalho muito grande para mim, é uma guerra interna muito grande com a minha mente, a questão da não procrastinação. E ao mesmo tempo eu fico muito frustrada quando eu não consigo realizar algo que eu planejei. E essa frustração me consome de um jeito que acaba me paralisando. Por minutos, por horas, por dias, por meses. Então, quando eu postei esse vídeo aqui, de um nicho totalmente diferente, que tem a ver também com trabalho, com marketing, enfim, eu decidi que, tá bom, então, já que o YouTube me lembrou que eu tenho esse canal, já que esse vídeo aí viralizou, deu muitos comentários de vocês, enfim, algumas pessoas se inscreveram, outras não, só agradeceram em relação ao vídeo, eu vou dar esse pontapé ali inicial e retomar esse canal. Só que isso aconteceu, essa decisão eu tomei em janeiro, meses depois de eu ter postado esse vídeo, e esse vídeo me rende comentários até hoje. E nós já estamos em outubro. Então, ali em dezembro, eu fiz alguns acordos, né, que geralmente a gente faz uma lista pro nosso ano, como é que vai ser e tudo mais. E nos anos anteriores, eu tava conseguindo listar, ticar tudo da minha lista, né, dar um check ali em todos os pontos dessa lista. Só que esse ano de 2025, eu precisei, até por um problema que eu passei, dar 2 passos para trás. Mesmo já tendo tomado essa decisão de retomar o YouTube. E aí, junto com esse problema, que eu posso contar pra vocês nos próximos vídeos, até porque o intuito realmente é me abrir aqui, eu sempre fui uma pessoa muito reservada
Eu não me abro com facilidade. Eu escuto isso dos meus amigos, que não são muitos, minhas amigas. Tenho pouquíssimos amigos, e a maioria deles nem mora no Brasil. Mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não me abro de cara, não sou aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, quando eu sou amiga de alguém, eu sou uma amiga fiel, verdadeira. Eu escuto, eu dou conselhos, eu ajudo, não meço esforços pra ajudar as pessoas. Eu sempre fui assim. E não só meus amigos, tá? Qualquer pessoa, eu não meço esforços pra ajudar. Quando está, né, ao meu alcance. Só que eu sempre tive esse problema de ultrapassar os limites. Então, eu era aquela pessoa que não conseguia dizer não, nem pra minha família, nem pros amigos, até pra um estranho na rua. Eu tinha dificuldade de dizer não, de impor limites. Eu vivia pra agradar outras pessoas. Isso vem ali da bagagem da minha criança ferida, né? Que, enfim, a vida toda vem travando aí essa guerra interna com o meu eu. Então, nessa jornada de aprendizado do autoconhecimento, eu comecei a enxergar várias coisas que eu não enxergava antes, tá? E enxergar, de fato, qual é o problema é o primeiro passo pra gente conseguir resolver esse problema. Não adianta a gente jogar o problema só pra debaixo do tapete. Ele vai continuar ali te assombrando. E aí os dias vão passando, as horas vão passando, os meses vão passando. Só que eu coloquei uma meta pra esse ano. E mesmo assim eu consegui procrastinar esse ano até outubro. Tô iniciando outubro aqui, algo que eu planejei desde dezembro. Mas o importante, e aqui eu não vou olhar pro meu fracasso, não vou olhar pro passado. Só beber uma aguinha. O intuito é olhar pro passado como forma de ressignificar ele. Ver o que a gente errou, pra não cometer os mesmos erros. E liberar perdão, liberar espaço, liberar energia que não vai agregar. Pra que a gente consiga atrair novas energias. As energias que a gente está buscando, sabe? Então eu entrei muito nesse movimento e eu comecei a fazer uma limpeza, não só na minha casa, não só na minha mente. Eu comecei a adotar novos hábitos. Nessa minha jornada, eu comecei a engordar muito, 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 muito. Eu engordei mais de 10 quilos. E eu não percebia. O mais engraçado é que eu não percebia que eu tava engordando aquilo tudo. Até que um dia a minha ficha caiu, é como se eu tivesse com uma venda nos olhos. E um belo dia, essa venda, esse véu, foi retirado dos meus olhos e eu comecei a me perceber. Eu disse, peraí, essa pessoa que eu estou vendo no espelho não sou eu. Não sou eu. Não fazia parte do meu biotipo, do biotipo que eu estava acostumada. Olhava fotos antigas. De alguma forma, na minha cabeça, eu tinha uma crença de que eu sempre tive ali aquela pochete que eu estava vendo, sabe? Que estava me incomodando. Mas eu fui olhar fotos antigas e não, eu não tinha. Eu sempre fui muito magrinha. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui pra vocês. Então, quando eu me vi que eu engordei aquilo tudo, primeiro a gente começa a se culpar. E aí começa a frustração. E aí, como é que eu cheguei até aqui e não me percebi? Mas aí a gente vai e respira. E a pergunta certa é, como é que eu faço a partir daqui com o que eu tenho pra mudar, pra melhorar, pra conseguir buscar a melhor versão de mim. Tanto no âmbito emocional, quanto físico, quanto profissional, quanto pessoal. E eu tive que vencer muitas vezes a timidez, eu tive que vencer muitas vezes o luto, o burnout, ou burnout, não sei qual é a pronúncia correta. Eu sumi das redes sociais por conta desse problema que eu tive. E eu decidi recomeçar. Recomeçar. Não espero que seja fácil. Eu sei que não vai ser. Mas se eu não fizer, quando eu olhar pra trás, eu vou me arrepender. Como eu já me arrependi de várias coisas. Nesse meio tempo, eu já vivi muita coisa que eu queria ter mostrado aqui pra vocês, que eu queria ter compartilhado, na verdade, com vocês. Porque eu não quero mostrar nada por mostrar. Eu quero mesmo documentar a minha vida. Desde que eu nasci, essa é uma realidade pra mim. Tem algumas pessoas, né? Eu tinha algumas mentoradas, algumas pessoas da minha família, uma tia minha, que inclusive não tá mais aqui, que ela me incentivava muito, ela ficava muito feliz
Quando ela me via através das redes sociais, interagindo com a câmera, fazendo meus vídeos, ela dizia: você nasceu pra isso. Você tem uma habilidade incrível, assim, com a câmera, né? Mesmo você dizendo que tem essa timidez, enfim. Eu fiz teatro também na infância, mas não fiz muitos anos de teatro. Mas eu falei pra vocês, eu sou das artes, né? Eu tenho um espírito livre, mas por muito tempo as pessoas que estavam à minha volta quiseram reprimir esse meu espírito livre. Quiseram me colocar numa caixa. E eu sempre gritei de dentro dessa caixa que eu não queria ficar. Mas ao mesmo tempo, eu não me permitia. Em algum determinado momento da minha vida, eu acreditei que eu cabia naquela caixa. Mas aí a minha alma sempre fala mais alto e diz que não. Que eu sou um espírito livre. Que eu tenho muito ainda o que aprender. Eu tenho fascínio por aprendizado. Então eu tô sempre querendo aprender algo novo. Seja uma língua, seja uma profissão, seja uma habilidade nova. Eu amo aprender. Eu sou uma pessoa que eu já tenho muitas habilidades e não falo isso assim de forma a querer levar um ego, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, esse vídeo aqui pra mim é muito difícil de fazer, porque ele representa uma fase que eu tô me despindo mesmo, sabe? Eu me sinto aqui nua mesmo, falando com vocês, me despindo de todas as crenças, me despindo do medo de julgamento que eu guardei por muito tempo, pelo medo do que as pessoas vão pensar ou vão falar. Sendo que eu não vivo desse jeito, assim, a minha vida. Na prática, eu não ligo muito pro que as pessoas falam. Eu me conheço, eu sei da minha verdade. Recentemente, inclusive, houve uma tragédia na minha família, assim, eu precisei ajudar minha prima, e aí eu gravei um vídeo pra chamar a atenção mesmo pra aquele problema, pra que a gente conseguisse ajudar ela. E aí eu fui criticada por pessoas, inclusive da minha família, que não entenderam o intuito daquele vídeo, sabe? E eu fiquei muito triste com aquilo. Mas graças a Deus, através desse vídeo, eu consegui alcançar várias pessoas e a gente conseguiu ajudar ela a reestruturar ali a vida, sabe? Então, tudo que eu faço tem um propósito. E o propósito nunca vai ser financeiro, sabe? O financeiro pra mim é consequência. Eu quero me sentir realizada. Meu maior sonho é poder conhecer ainda mais lugares, conhecer pessoas que estejam alinhadas com o meu propósito. Eu já tive muitas decepções em amizade, sabe? Mas isso não me fez desacreditar das pessoas. E eu quero mudança. Eu não tenho medo de mudança. Muito pelo contrário, eu já passei por muitas fases ruins e muitas fases boas, muitas vezes na minha vida. Então, minha vida está em constante mudança. Eu nunca tive uma fase tão monótona como a fase que eu tô vivendo agora. E isso, pra mim, representa uma tristeza muito grande. Porque eu sou uma pessoa que precisa estar em movimento. Sempre. Eu sempre preciso estar em movimento. Isso é o que me move, assim. Mas nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês, assim, o que aconteceu, né? Eu pretendo contar o que aconteceu, como superei, como que eu cheguei até aqui, o que é que eu fazia, o que é que eu faço. Eu pretendo utilizar aqui esse canal como um canal que eu pensei desde o início, para falar da vida, dos meus pensamentos, para falar de evolução, para quem sabe inspirar você que tá aí do outro lado, a também querer saber, descobrir qual é a sua melhor versão. O que eu sinto, o que eu descobri também em terapia, é que ao longo do tempo, a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente gosta. Seja por conta do trabalho, né? Seja porque a vida adulta exige muitas responsabilidades da gente. Então, eu sou casada, né? Tenho uma casa, uma família para cuidar. Tenho meus trabalhos. E aí a gente vai deixando de fazer coisas que nos dão prazer. Coisas simples, por exemplo, como a aula de música que eu fazia antes. Seja uma aula de dança, seja uma aula de cerâmica, sabe? Seja colocar a mão na massa, construindo velas, coisa que eu faço também. Então, vocês vão perceber, vocês vão me conhecendo aí aos poucos e vão perceber que eu gosto bastante de muitas coisas. E que outras coisas eu não gosto, mas que eu já internalizei que eu preciso. Então, por isso que eu tenho que fazer, porque eu sou uma adulta de 33 anos e eu decidi que eu vou ter a vida que eu mereço, que eu vou ter uma vida feliz. E na terapia, eu descobri agora há pouco que nada estava me dando prazer. Nada mais estava me dando prazer. Eu não estava trabalhando por prazer, eu não estava indo para academia por prazer, eu não estava saindo, viajando por prazer. Eu não estava fazendo nada que me desse prazer. E aí, dentro dessa jornada do autoconhecimento, eu tive que mais uma vez olhar para dentro e me questionar. O que é que eu gostava de fazer?
quando eu era criança? Onde é que eu queria chegar? O que é que eu queria ser quando eu crescesse? E sem colocar um peso maior nisso do que o necessário, será que a minha criança estaria feliz onde é que eu cheguei, né? Onde eu estou hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito que a minha criança, ela nem imaginava por quantas pedras no caminho a gente teria que passar para chegar até aqui. Mas só do fato, eu até me emociono em falar isso, mas só do fato de eu estar aqui, de eu não desistir de mim, e eu não vou pedir desculpa por me emocionar, tá? Em outra época eu diria, desculpa, gente, mas a Babi do Novo Testamento não pede desculpa por se emocionar. É algo fluido, é algo verdadeiro. Eu tô me despindo aqui de vocês, então, se lágrimas rolarem, elas vão rolar. Se o sorriso vier, ele vai brilhar. E é essa a verdade que eu vou passar pra vocês. E eu quero deixar a minha criança interior orgulhosa do que a gente vai construir daqui pra frente. E o que a gente vai construir daqui pra frente, a gente só vai conseguir curando as feridas do passado, me libertando de crenças que me limitam, que me impedem de avançar para o próximo ponto, e fazendo cada vez mais e melhor com constância, sempre pensando se aquilo que eu tô fazendo me aproxima ou me distancia dos meus objetivos. Eu sei que dúvidas vão surgir em relação ao vídeo que eu postei aqui e que bombou, né, em relação ao marketing, se eu vou continuar postando ou não. Sim, eu vou, inclusive, fazer um vídeo esclarecendo as dúvidas que vocês me perguntaram no vídeo anterior. Vocês me deram várias ideias de vídeo ali também. Mas a ideia deste canal não é ser um canal de marketing digital, tá? Eu posso trazer aqui, sim, pra vocês, tirar as dúvidas do que eu vivi e do que eu vivo hoje, ajudar vocês nessa questão aí financeira, de busca por uma renda extra ou principal, porque é algo que eu acredito desde os 12 anos que eu trabalho. Então eu posso sim trazer. E aqui vai ser o canal da minha vida. Vai ser o canal não nichado. Vai ser o canal aleatório. Vai ser o canal da Bárbara, que significa forasteira, que significa exploradora, que significa brava, muitas vezes, que significa meiga, amiga, carinhosa, que significa visionária, empreendedora, professora, mentora, criadora. Eu tenho muitas facetas. E chegou a hora de me despir, sem medo, livre de crenças, de julgamento, e convidar vocês para embarcar nisso tudo comigo. Eu não sei, de fato, onde isso tudo aqui vai nos levar, mas esse é um compromisso que eu assumo primeiro comigo, de não parar, de continuar, de ter constância, e segundo com vocês, que se identificam com alguma coisa que eu falei até aqui, que querem viver essa jornada, estão nessa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, de encontrar aí a melhor versão, de alinhar os pilares da vida de vocês, seja financeiro, profissional, pessoal, emocional, físico, de poder sonhar e poder realizar. Eu sempre fui essa pessoa sonhadora, mas realizadora. Meu celular tá cheio de fotos, de vídeos, de momentos que eu sempre sonhei em documentá-los aqui no YouTube e eu procrastinei. Então, eu vou organizar tudo isso na minha vida, vou documentar tudo isso, para que quando eu chegue lá na frente, eu encontre a Bárbara do futuro e ela me encontre com um sorriso largo e ela consiga me agradecer pelas decisões que eu tomei hoje. Então, eu te convido, a você que se identificou, a se inscrever no canal, a dar um joinha aí, aperta em gostei. Vou contar e compartilhar com vocês tudo o que eu fiz para chegar até esse ponto aqui e tudo o que eu vou fazer para chegar onde eu almejo chegar, que nada mais é do que realizar os meus sonhos, né, junto com a minha família. Então é isso, um beijo enorme, eu tô muito grata e até já já no próximo vídeo. Tchau!